E vão começar, então, o debate para justamente a questão da zaga do Grêmio, que é o grande calcanhar de Aquiles aí do Renato. E tem a questão óbvia, né, da punição de 4 jogos. O Renato ficaria fora isso, contra o né? Bragantino, contra o Criciúma, contra o Flamengo e contra o Criciúma, para fechar os 4. Claro que aí o departamento jurídico está tentando aí um efeito suspensivo. Acredito que vai ter, né, um efeito suspensivo. Achei um pouquinho exagerado, tá? 4 jogos ali pela aquela O situação. Diego Costa tomou 2, né? Do Bahia, já cumpriu 1, o Diego Costa, né? Mas aí tá uma grande questão. O homem deixou o campo. Não, mas 4 jogos Tirou todo mundo muita de coisa. campo. É muita coisa. 4 jogos Mas é eu demais. não me Tá lembro exagerado. de uma punição de 4 jogos. Não tô dizendo que ela é injusta ou injusta, É mas que é um assim... fato que talvez, assim, ó, não lembro de ter acontecido. Não lembro de ter acontecido Então também. não tem uma jurisprudência Mas achei de tomar um pouco, tantos jogos. Não vai ficar os achei 4 jogos sem exagerado. Não trabalhar. vai ter um ficar efeito menos. suspensivo. Tô torcendo pra isso, inclusive. Agora, é uma grande Ele vai questão. pro Cruzeiro ou não vai? Não vai. Porque a semana a gente discutiu muito isso aí. Esse ano, não, com certeza não. O ano Não. que vem, não sei. Aí já é uma incógnita pra mim. Eu acho que o Grêmio vai chegar no final do ano. O Renato sempre faz isso, né? Sempre faz isso. Em todos os lugares que trabalha. Chega no final do ano, avalia, dá aquela valorizadinha, né? Conversa com o clube, se for o caso, renova. Se não, aí vai procurar outros ares. E eu acho que, inclusive, o Cruzeiro pode ser um Rendeu destino. essa semana. Rendeu, hein? Mas ele bastante. negou, né? ele Ele e negou. o Gauchinho, Ele, o Gauchinho. Gerson Oldenburg, negaram veementemente que tenham procurado o Cruzeiro para se oferecer. E assim, Diogo, eu sinceramente acho que ficar dando pano pra manga agora, o Renato, nessa situação. O Grêmio tem um campeonato brasileiro pra disputar que tá a 2 pontos da zona de rebaixamento. Eu não queria mais falar de rebaixamento, porque eu vi evolução no Grêmio, principalmente no segundo turno, né? O terceiro colocado aí do retorno do campeonato, já tava até planejando ali uma vaguinha de Libertadores daqui a pouco. Mas o Grêmio fez o favor de tomar aquela virada pro Atlético Mineiro. O A Grêmio rodada não tá jogando para cair. não tá Não vai jogando. cair. Mas a tabela me faz ter que pensar sobre É que a conheço a sequência matemática, de eu não jogos brinco que com o ela. Grêmio tem... Exato. E é ela uma duríssima. sequência... É. Exatamente. Foi a sequência que nos colocou na zona de rebaixamento no primeiro turno. Mas sem Preocupada, Monsalve, né? Lógico. Tá preocupada Mas que é claro que eu tô preocupada. Tô a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Grêmio, pra mim, tem obrigação de ganhar do Bragantino. E é um jogo extremamente difícil, tá? É um jogo chato pra caramba. O Grêmio sempre se dá mal lá na arena. A Keck na já tá Bia até Bichedi. antecipando a nossa enquete, que daqui a pouco a gente vai botar Mas no o ar. Bragantino Pra tá tu mal saber. também, Keck. Tá Não mal, vive no o Ganhou do retorno tá Bahia mal. agora, recentemente, na Primeira última vitória rodada. em 5 jogos. Por isso que eu te digo que é a obrigação do Grêmio vencer esse jogo. Pra não se complicar, o Grêmio precisa vencer esse jogo contra o Bragantino. Precisa, porque se complicou, a última rodada não ajudou, né? Os adversários ali da zona de rebaixamento ganharam e o Grêmio ficou a 2 pontos. Então, pra não se complicar, pra gente não precisar falar de rebaixamento, tem que ganhar do Bragantino. É exagero dizer que o Renato é a alma do Grêmio por conta do tamanho que tem, do totem que é, da estátua que é? Alma. Não, A essência? hoje não. Hoje Pois acho é, que não. Keck, mas aí, sabe o que me parece o mais importante, a começar por esse personagem tão relevante? Ele precisa reencontrar o prazer de estar onde está para fazer o que faz. A sensação que o Renato dá a cada coletiva mal sucedida, a cada atrapalhação numa escolha dentro do campo, a cada vez que ele está em público, é que ele não suporta mais entrar no CT, descer no aeroporto e vir de volta a Porto Alegre, enfrentar os jornalistas com as suas perguntas muito duras depois de um resultado ruim. O Renato está além do seu limite da fadiga dos metais com este ambiente. Como ele é muitíssimo bom treinador, é importante que ele retome esse prazer de estar onde está, fazendo o que faz, para que o Grêmio tenha sucesso. O Renato contrariado, que é que ele se atrapalha. E ele se atrapalha quando soberbo, do tipo, todo mundo quer Monsalve e Cristaldo, é a única coisa que não vai acontecer. Até que ele se convence, mas aí o Grêmio já saiu da Libertadores, quando ele se convence. As entrevistas, não é contra o repórter que dá aquela pancadaria, aquela coisa, às vezes, que excede naquele nível do tipo, não vai discutir futebol comigo, opa, carteiraço. Carteiraço não, né? Nem com repórter, nem com ninguém. Mas o que é mais maluco, e o Diogo volta e meia toca nesse assunto, e é curiosíssimo, é que a pancada que ele dá no repórter do tipo, não vem discutir futebol comigo, é depois que ele devolve a pergunta que o repórter fez ao repórter. E o repórter responde a pergunta do Renato. E o Renato atalha e diz, não vem discutir futebol comigo. É ele que pede o debate. É ele que pede o debate. Né? Aí, Diogo, é que entra a parte de ele retomar esse prazer que ele sempre teve. Eu acho que ele de fazer sempre foi o que faz assim, e estar Maurício. onde Eu está. só acho que esse ano ele tá um pouquinho acima da curva. Mas Tira o pouquinho, Renato... bota bem acima da curva. Pode ser.
Enfim, a medida a gente pode discutir. Mas o Renato, ele sempre foi assim, quando perde, tira o foco dos jogadores, cria um factoide ali, puxa para ele sempre busca o confronto. O Renato sempre foi assim. Eu só acho que esse ano tá um pouquinho além da conta. Não consigo avaliar se isso é porque ele tá irritado, ele não quer mais ficar no Grêmio, se ele encheu o saco, ou se é algo do gênero. Mas que ele tá acima do fio, um pouco acima quero saber do normal, daqui ele aqui tá. Se a O Vaguinho representante quer pegar no teu tricolor, pé, Quer Keck. pegar no meu pé. representante tricolor quer Renato no ano que vem. Ah, Vaguinha, eu sou suspeita em falar do Renato, porque eu gosto muito do Renato, mas eu acho que chega um momento que tem que dar uma oxigenada, assim, sabe? E eu acredito que o melhor momento pra isso é o Grêmio se preparar pra perder o Renato. E aí teria que ser num final de temporada. O Renato não teve um trabalho bom esse ano, diferente do ano passado. Pra mim, o trabalho do ano passado Tem do razão. Renato foi um dos melhores Tem razão. em questão autoral. O Renato, ano passado, era 3 zagueiros, era 3 volantes, eram os 5 meias. Foi inventivo. Ele trabalhou com as peças que tinha. E Ele esse ano ele se tentava resolver. atrapalhou muito. Tentava resolver. Exato, ele tentava resolver e não era tão teimoso. Esse ano ele tá muito teimoso. É um outro Renato. Tudo bem, eu não posso tirar o contexto enchente também da situação, do Grêmio até há pouco tempo não ter arena pra jogar. Isso realmente faz. Eu acho que faz o profissional ficar um pouco mais de saco cheio. Eu acho que tem muito a ver isso, Keck. Principalmente na questão. Principalmente o Renato, que é um cara que Renato. não. Que ele vem pra cá, fica no hotel dele, Exato. né? Sai do hotel, Vaga, vai pra você ter uma Exatamente. ideia, Isso mexe o na rotina hotel- do cara. O hotel em que o Renato sempre morou Alagoas. não voltou à atividade até hoje. É, Ele Aquele falou que ele perto tá do em outro aeroporto, hotel agora, Ele né? tá no outro hotel. É. Então, não voltou à atividade até hoje. Aquela região ali, Tá escuro, Anchieta, escuro. Não tem, pátio vazio, não tem ninguém. Ele é um muito cara atingido, que né? é hotel CT. Hotel Isso. CT. Isso. CT estádio. Aí, claro, tem as viagens para os eu- jogos, mas Te confesso que eu não sei como é que ele aguenta. viajar como é que ele toda aguenta. hora pra É o tempo estar todo. jogando, ele deve ter, assim, Não, pra mim enchido isso- o saco mesmo. Pra Sem mim, dúvida, isso, isso inclusive, é uma contribuiu prova de o quanto ele preza, de o quanto ele é gremista mesmo, sabe? Porque é uma vida que eu não consigo entender como é que o cara suporta tanto tempo. Do É. hotel pro CT, do CT Tá, pro mas hotel. e aí? Mas eu Mas acho e aí? que eu acho que tá na hora de dar uma oxigenada. E assim, aí ó. vem quem? Separar o. Quem tu quer aqui no Grêmio? Cara, eu gosto Roger é muito do nosso, vai trabalho. encaixar, já O encaixou. Roger já me magoou Roger o já suficiente. encaixou. me magoou. O Roger já me O magoou Roger o tu não pode suficiente. pegar mais. Já me magoou o suficiente. O Roger, olha, não quero ver tão cedo no Grêmio. Eita! Não quero ver tão cedo no Grêmio. O Roger me Quequinha. magoou. Eu sou gremista dos anos 90, tá? Eu sou gremista que o Roger tava naquela prateleira ali que não podia vestir a camisa do rival. Exatamente. Eita. Então, assim, o E Roger... agora que ele encaixou o é time, então nome- piorou a O situação. Roger é nome passado já. O Renato não. O Renato é nome presente, mas eu acho que pro ano que vem tem que dar uma separada. Cite- Eu não gosto do cite Grêmio dois. dependente do Renato. Cite 2 treinadores. 2 treinadores, Voivoda e Tite. Tite? Claro. Tu tá pensando Eu grande. quito, mas é o Grêmio, óbvio. o Grêmio vai abrir a guaiaca, então. Não. Apesar que não é barato o Renato também, né? Não Vamos é. combinar, O né? Renato ganha uma grana Tá, altíssima. mas o Tite, quando saiu do Grêmio, foi campeão de tudo no Inter, tu não ficou magoado. Não, mas é que daí o Tite não jogou 95, 96. Ah, não 90 jogou, tá. No Grêmio, né? Sim, Não foi multicampeão no Grêmio. Não tem os pés na calçada da fama do Grêmio como jogador. sim. Mas tu tá pensando alto, hein? Pra, pensando pra- alto, claro. grande Não, pra, eu pra quero treinador, Voivoda ou Tite. Eu Mas quero aqui- pensar mas alto primeiro- sempre. Segura a Quequinha. Eu assino com a relatoria, já disse isso lá no próprio sala de redação, que não se trata, até brinquei fora do intervalo, fora do ar aqui com o Diogo dentro do sala essa semana, que o Diogo diz, não demite o Renato, mas não é demitir, é um contrato que termina, é a mesma coisa. Não me parece a mesma coisa, mas vamos lá. A hora de você... Eu disse nesses termos assim, eu me excedi dessa maneira. o nobre deputado estava um tanto incomodado quando eu Maurício- disse que Maurício- não é a mesma coisa. Maurício trazendo questões assim do intervalo. Assim. De fórum íntimo. Mas aí o que acontece? O Renato precisa. Só um para pouquinho, a só um carreira- pouquinho, Mas só um é a pouquinho. mesma coisa, não acho Só que é um a mesma pouquinho. coisa. Esse negócio de intervalo é perigoso. Não, vocês não... Deixa eu te interromper, então, pegar o gancho. Pois não. Mas eu acho parecido, assim. Tá demitido, ó, tu não vai mais trabalhar comigo. Mas chega no final e o clube diz assim, eu não quero mais renovar o vínculo. É praticamente tá, a mesma deixa- coisa. Se o outro quer, O nobre é demissão. deputado me autoriza a réplica. por favor, eu quero que faça isso. A diferença imensa está em ser demitido é não treinar o Grêmio contra o Bragantino. É uma interrupção, uma ruptura de trabalho em andamento. No final do ano, um contrato que termina numa competição que também já terminou, você só decide que aquilo não vai adiante. Quando você rompe um trabalho, por exemplo, se fosse agora o caso, e é claro que não vai acontecer,
o Grêmio demitisse o Renato ou o Renato Não, pedisse legalmente demissão não é uma contra o demissão, Bragantino. eu entendo. Imagina só como é que se busca um treinador para fazer o resto do campeonato. Não, Essa é a grande diferença. Legalmente não é uma impensável. demissão. Mas eu sei lá. Bom, mas enfim, eu acho que Agora é legalmente só impensável. não é uma demissão. Mas Não, se mas eventualmente o Renato quiser ficar e o Grêmio não quiser, o Grêmio tá abrindo mão do Renato. Mas outra coisa, Diogo, se o Renato não for ficar o ano que vem e tudo mais, se decidirem pela saída do Renato, não quero nenhuma aposta também. Claro, Não me, tem que ser um vem cara que com, suporte. não me vem com um estrangeiro que nunca ninguém ouviu falar, porque virou Não, fama ele agora. não tem um estrangeiro. segura o fato Não. de substituir a estátua. Exato. Isso é um dos componentes que é que para o Grêmio trazer o treinador e pensar no treinador, e os que você citou, certamente viriam para cá sem pensar que o ombro está curvado. O Vojvoda, porque é da sua natureza, está fazendo um trabalho belo no Fortaleza. E o Tite é autoexplicativo. 2 Copas do Mundo com a seleção e está no Flamengo. Vaga não é só o competente. É o cara que chega aqui sabendo que parte da torcida, que você não vai saber se maioria ou minoria, mas uma parte bem representativa da torcida, ainda sentirá falta da sua estátua, que estava no dia a dia dela e passará a não estar. Então não é só a competência tática. O cara tem personalidade para bancar o trabalho dele logo depois da saída do Renato, isso tem que estar lá nos quesitos. Eu quero só te trazer uma informação aqui, que o Tite não vai treinar o Grêmio. E o Vojvoda não vai treinar o Grêmio em 2025. É o Eu tô te Vaguinha trazendo essa informação. Bola de Informação ou Eu desejo? tô te Vaguinho? dando essa informação. Porque o Tô porque o torcendo pro Vojvoda Flamengo não. lá dar uma relação. O Tem que dar o Flamengo já não resultado da curte enquete muito o aqui, Tite, né? A torcida do gurizada Flamengo já não medonha. curte muito o O Tite. Vojvoda não largou pra ir pra lugar nenhum. Ele vai largar Depende agora. da proposta. Vai largar o Fortaleza na Libertadores da América de novo. Mas não vai.